Estamos começando mais um programa, Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E hoje nós vamos falar sobre alguns transtornos que ocorrem numa idade bem precoce, quer dizer, na infância. Nós aqui no programa sempre falamos de muita doença, muita alteração de saúde, mas sempre mais nos adultos. Então hoje nós vamos falar de transtornos sintomáticos em crianças de ordem psicológica. E cada dia mais isso está tendo muita importância, porque eu acho que qualquer colega médico, no seu consultório, nas especialidades as mais variadas, ele está encontrando crianças que às vezes vêm acompanhando a mãe, ou crianças que vêm se consultar, que você olha para aquela criança e nota que tem alguma coisa diferente ou estranha na sua conduta. Isso primeiro, no meu consultório, era muito raro, hoje está muito comum. Então, é sobre isso que nós vamos hoje aqui falar e convidamos a doutora Marília Gurgel, que é psicóloga clínica, trabalha com ludoterapeuta e terapeuta somática. Ela ainda tem uma formação para a clínica e para a escola, quer dizer, de descobrir e cuidar, tratar de problemas clínicos e também escolares, quer dizer, tem trabalhos nesse sentido. E então, o nosso item hoje principal aqui com a doutora Marília são os transtornos ansiosos e depressivos na infância, que se fala muito pouco sobre isso. Em todos os lugares nós não falamos muito isso, e eu acho, pela naturalidade que hoje eu vejo as crianças cada dia mais afastadas de brinquedos, mais afastadas de lazeres, que sempre ficam lá num cantinho, com um celular ou um tablet, sorrindo e falando sozinhas. Eu acho que isso não só altera muito a visão, que eu já falei em alguns outros programas aqui sobre oftalmologia, mas principalmente na sua formação psicológica. Então, doutora Marília, boa noite. Boa noite. Eu gostaria então de saber de você assim, o que você poderia nos trazer assim de alerta para esses fatos, já que no consultório você vê muito mais esses sintomas, e eu perguntaria qual seria esses sintomas mesmo mais comum na sua prática clínica. Certo. Primeiro eu queria agradecer o convite ao Dr. Marcos Fulco, né? Me sinto muito honrada de estar aqui, principalmente na semana do Dia do Psicólogo, né? Foi dia 27 e tem muitos assuntos que nós precisamos alertar a população, né? Referente aos transtornos depressivos e ansiosos. E respondendo a sua pergunta, no consultório chega muito queixo assim, a criança está com dificuldade na escola, dificuldade de aprendizagem. Ou então, a criança é muito hiperativa, será que ela tem TDAH? E, na verdade, quando a gente se aprofunda, né, eu gosto muito de encaminhar crianças com sintomas assim para uma avaliação neuropsicológica, que nela você consegue mapear melhor como é que está funcionando esse cérebro e também as emoções. E aí, por trás de uma agitação, por trás, muitas vezes, de um transtorno de aprendizagem, né, dificuldade de aprendizagem, tem uma depressão, tem um estágio ansioso avançado, que tem raízes bem mais profundas, né, em idades mais primitivas da vida. Então, veja bem, eu hoje, como eu falei há pouco, eu noto que a tendência é essas coisas acontecerem com mais frequência. Porque, primeiro, não era muito comum essas questões de separação, de desavenças em casa. Isso sempre houve. Mas, ultimamente, é uma coisa muito normal o casal, quando não está achando bom, cair fora, separa e tudo, e fica um problema que, às vezes, nós adultos não compreendemos bem o que se passa na cabeça daquela criança. Eu acho que isso cria uma situação complicada, porque tanto um filho ou uma filha, quando vê um pai ou uma mãe com esses problemas, ele tem que tomar, muitas vezes, a decisão de quem ele vai ficar de lado. E isso complica muito. Eu acho que não está preparado a criança, mentalmente, espiritualmente, para enfrentar uma situação dessa. Isso é um fato. O outro é a modernização das coisas. Cada dia mais crianças brincam menos. Isso. A brincadeira hoje é eletrônica.
A convivência com os pais, com os avós, com os tios, está cada vez menor. Então eu pergunto, você também acha que isso tem alguma influência? Completamente, né? Inclusive, são traços da modernidade, onde tudo acontece numa frequência muito rápida, tudo muito ligeiro. Existe sim a fragilidade das relações, né? Pela quantidade de informações e de entretenimento que a gente tem nesse mundo moderno, globalizado. Então, as crianças elas acabam um pouco com essa ausência de contato, né? E o contato é extremamente importante para a formação emocional. Então, os pais estão muito acelerados, né? Os vínculos são muito frágeis, né? Tudo é muito rápido. Ah, não gostou, separa, né? É algo da modernidade. Existe também a facilidade de você encontrar as coisas. Você não sai para comprar uma coisa. Você vai lá na internet, vê, escolhe lá uma jaqueta, um negócio e, de repente, chega na sua casa, né? Tem um imediatismo muito grande. E aí causa também uma baixa tolerância à frustração, tudo tem que ser imediato, as coisas têm que acontecer muito rápido. E acaba que também o pensamento fica muito acelerado. Então, é um conjunto de fatores da modernidade, né, que acaba interferindo nesses processos dentro da fase de desenvolvimento, que acarreta diversos desdobramentos na vida adulta. Então, eu não sei, assim, na sua convivência com... Essa faixa sua é de quanto a quanto? Eu costumo dizer que não tem faixa, né? Tem psicólogo que diz, a partir dos 3 anos é que eu atendo. Não, qualquer idade eu atendo. Por quê? Porque anterior aos 3 anos, a gente pode fazer um trabalho junto com a mãe, né? Junto com, se ela tem algum sintoma, tem algo aí no vínculo que precisa ser fortalecido. Então, se você me perguntar, Marília, qual é a fase de desenvolvimento mais importante para a prevenção dos transtornos lá na frente? Essa fase é a fase intrauterina, né? Que hoje em dia, com o avanço da neurociência, a gente já sabe que existe uma formação de um temperamento aí, que é a carga genética, mais o que a mãe vive, né, durante a gestação. E isso é permanente, o temperamento. Mas os traços de personalidade, elas vão se formando com o ambiente. Então, a criança, quando ela nasce, se ela nasce num ambiente estressante, ou a mãe tem uma depressão pós-parto, ou, sei lá, alguma dificuldade em termos familiares, dinâmica, separação. Então, isso acaba interferindo na dificuldade da mãe com o vínculo. E esse vínculo, né, tem um pediatra chamado Winnicott, né? Ele é mais ou menos um pouquinho mais à frente de Freud, mas ele trazia justamente que a formação do eu é justamente o amálgama entre a mente e o corpo, né? No vínculo com o outro, no vínculo com a mãe, que é que vai fazer esse processo auxiliar a criança, porquanto ela nasce ainda está muito simbiotizada, e aí ela vai trazendo essas, formando a sua identidade de um corpo meu separado. Bom, a identificação desses problemas, desses distúrbios, né, às vezes é difícil. Às vezes lá no consultório eu peço para a mãe da criança procurar alguém para ver, ela diz, o senhor descobriu alguma coisa? Eu, na realidade, não descobri nada. Mas eu noto que é diferente de uma criança que eu considero sadia, calma, normal, e às vezes ela é agitada, mexe muito, quebra muito, grita muito. Tem alguma coisa errada, eu não sei o quê, mas eu noto que não é fácil pedir para ela procurar alguém. Vem a pergunta logo, o senhor acha que meu filho é anormal? Quer dizer, eu acho complicado, inclusive, isso, e eu pergunto, já que a criança, no caso, o paciente, não vai se queixar a você, como é que você identifica e como é que você se correlaciona com esses casos? É a mãe, é o tio que leva o pai, mas como há esse relacionamento? Porque a criança em si, ela olha para você e até ignora. Ela está lá mexendo nas coisas. Então, como é que é esse relacionamento? Geralmente, acontece muito encaminhamento da escola, né? A escola percebe alguns sintomas
que inclusive nas pesquisas aparece que os professores, crianças em idade escolar, eles percebem muito mais o transtorno depressivo e alerta a família. Então, geralmente as crianças chegam até mim encaminhadas pelas escolas, né? Ou um pai ou uma mãe mais atento ou mais preocupado, eles procuram porque percebe que tem algo estranho com o filho. Então, nisso, os pais trazem aquilo que incomoda eles. Né? Ah, ele está com dificuldade de aprendizagem, estou com medo dele reprovar. Só que por trás disso existem várias lacunas afetivas. Então, dentro do consultório, a gente tem um manejo, né? A gente faz um psicodiagnóstico. A criança, tem muita criança que consegue sim se expressar, né? Dizer o que está sentindo, às vezes ela traz até o sintoma físico. Né? Eu sinto uma dor na boca do estômago, né? Eu sinto uma dor no meu coração, né? Estou com o meu coração machucado. Então, a criança, ela retrata, né? Até porque ali é um ambiente que a gente reforça com ela, que é um ambiente seguro para ela poder se expressar. Porque, às vezes, as crianças se expressam em casa e o adulto interpreta como uma frescura, deixa de besteira, e a criança está ali, às vezes o adulto acha que ela está interpretando da forma como ele sabe. Mas, como ela está em processo de desenvolvimento, às vezes ela não tem nem a compreensão do que você está trazendo para ela. E aí responde de uma forma que o adulto não espera. Eu vou lhe contar uma história que pode ter relação com tudo isso e pode ajudar algum telespectador que já sentiu isso em casa com seu filho. Teve uma mãe que chegou ao consultório e a queixa dela é que ela amava muito a filha, mas notava que a filha ignorava ela. Não dava atenção quando ela falava, não a procurava. E ela disse, eu nunca deixei de dar carinho, nunca deixei... Então, ela tinha essa queixa que ela dizia, tem alguma coisa errada aqui. O que significaria esse sinal, esse sintoma? Pois é, a gente tem visto muito no consultório também traços do transtorno do espectro autista. E ele tem um fundamento da parte genética, né? A gente sabe que a criança que tem autismo tem uma predisposição genética significativa, mas a gente sabe também que o ambiente ele pode facilitar, vamos dizer assim, o desenvolvimento maior desses sintomas. E aí, quanto mais cedo for investigado, melhor vão ser trabalhados, né? Que existe muito essa questão da interação social, do contato, do vínculo. Então, como a gente estava falando, lá atrás, a nível intrauterino, os primeiros dias de vida, está relacionada a traços autísticos, às psicoses, né? Que é como se ela se desintegrasse, né? A sensação de desintegração. Porque o corpo é um sistema integrado. Então, faz parte da minha emoção, eu me emociono com todo o meu corpo. Né? E às vezes a gente fica numa cisão, fica só na mente e acaba que despreza os sintomas corporais, e aí vem as somatizações. Mas dentro dessa fase inicial é que desenvolve maior parte dos transtornos do espectro autista, da própria esquizofrenia, das ansiedades também, no iniciozinho da vida, os 3 primeiros anos. Por exemplo, então, quais seriam os motivos que causaria, assim, ou que acarreteria o desenvolvimento desses sinais? Quais seriam esses motivos? Em termos de transtorno do espectro autista, é até um pouco polêmico falar, que antigamente falava muito, uma mãe fria, uma mãe que não dá contato, uma mãe que não dá carinho, e culpabilizar alguém é muito fácil, né? Então, estudos avançaram e mostram, sim, que existe uma importância da carga genética, mas existe também um ambiente propiciador, ou seja, a mãe vivenciou uma gravidez difícil, a mãe passou momentos estressantes, e a gente sabe que vai uma carga para essa memória celular que está ali, né? Então, ele não tem uma consciência, mas ele vai ter uma memória celular, né? De uma cisão, de um susto, de um medo. Então, Por exemplo, as fases.
assim, do desenvolvimento que fazem esses sintomas eclodirem, saírem, né? Porque a gente nota muito assim, que é na adolescência onde começa a haver uma série de coisas que a gente se espanta. Os pais, às vezes, olham assim para o filho, não conhecem ele. Naquele momento é uma fase, mas precocemente existem outras fases assim do desenvolvimento que pode eclodir assim, alguma coisa que nos chama a atenção. Então, a fase que aparece mesmo é essa, pré-adolescência, adolescência. Mas o sintoma ele já está instaurado lá no iniciozinho, como eu estava falando. Né? Então, esses sintomas mais sérios, né, eles são desenvolvidos na primeira infância. Mas a eclosão desses sintomas, se é que eu posso falar assim, ele vai se dar lá na pré-adolescência e adolescência. Então, o que é que acarreta esses sintomas? Hoje em dia, a gente está vendo uma dificuldade de vínculo muito grande. E é todo mundo conectado, né? Todo mundo plugado, mas eu digo que é desconectado de si mesmo, às vezes, porque são muitas coisas para dar conta. E como é se eu não consigo olhar nem para mim, como é que eu vou olhar para o meu filho? Então, muitas vezes, o acompanhamento com criança acompanha esse suporte aos pais, né? Porque muitas vezes eles vêm de um sistema familiar onde também tiveram as suas lacunas. Então a gente olha a criança, olha o sistema familiar onde ela se encontra e a gente sabe que vai ter repercussões ali relacionado a esse comportamento do vínculo, do contato da mãe com a criança, ou do pai, ou do cuidador. E eu digo para você, as dificuldades maiores que a gente encontra em criança está relacionada à qualidade de vínculo, que está relacionada também a essa modernidade onde a gente não para, né? É um mundo muito elétrico. Quando você falou aí da escola, eu me lembro que eu sou muito grato às professoras porque elas dão um diagnóstico melhor do que o familiar. Eu não sei se porque mãe e pai gostam tanto do filho, amam tanto eles, que não notam os defeitos. Acha que tudo é aquilo mesmo, é o jeito dele, ele é muito ativo e tal. Mas no caso de visão, por exemplo, são as professoras que no colégio começam não a notar que a criança vê ruim, mas que ele é inquieto. Que ele mexe com um coleguinha. Então, elas são muito inteligentes, eu sou muito grato às professoras, porque ela diz assim, por que essa criança está assim? Porque ela não está vendo. Se ela estivesse vendo ou escutando, problema de audição também, ela seria atenta à aula. Mas como ela não está vendo bem, ela vai catucar o colega lá da frente. Então, eu pergunto, quando você falou que a professora ajuda, ela nota também essa conduta? Na escola. Nota. Então, assim, a depressão infantil, ela se manifesta nessa hiperatividade, muitas vezes, numa irritabilidade, às vezes, sintomas somáticos, como dor de cabeça, dor de barriga. E o professor é aquele que realmente ele percebe, nota e sinaliza para os pais. Por exemplo, eu me preocupo muito mais com o sintoma de uma criança que diz, esse menino vive no mundo da lua. Está aluado, está lá, o professor está dando aula, ele está lá, olhando para o meio do tempo. Então, é uma criança que ela está com dificuldade de conexão, de desejo pela aprendizagem, de desejo para interação com outros colegas. E, às vezes, ela está ali, numa depressão, mas está quietinha, não está dando trabalho e as coisas vão levando. E quando chega justamente na adolescência, onde avança muito cognitivo, os pensamentos mais abstratos, ela tem uma noção maior do social, das relações, compara a minha família com a família dos outros. Então, ela acaba entrando como um choque, né? Vai percebendo a vida tanto com as suas generosidades quanto com as suas maldades também, né? Eu não sei se eu posso lhe perguntar em que idade esses sintomas começam, não sei. Mas o importante é isso. Às vezes tem crianças muito agitadas, assim, muito até perturbadas, quando elas vão crescendo, às vezes melhoram. E às vezes essas crianças vão crescendo e se tornam marginais. Então, a pergunta, tem idade em você dizer, olha, está na hora de aparecer isso, ou na hora de aparecer aquilo, vamos pesquisar em tal idade ou aquilo? A idade escolar é a que mais aparece, né? Onde
fica mais evidente essas falhas. Então, se ocorreu tudo bem, até lá ela vai ter uma aprendizagem satisfatória. Se não aconteceu, tem alguma coisa aí que não está legal, seja a nível biológico, orgânico, seja de funcionamento ou emocional. Então, a gente precisa olhar já na idade escolar, né, a partir dos 6 anos, é mais fácil de identificar esses sintomas. Às vezes, assim, em medicina e quem trata com saúde, existe uma complexidade do que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Sim. Uhum. Então, tem crianças que são, assim, Perfeito. muito agitadas, diferentes das Uhum. outras, chora demais, briga demais, no colégio morde os coleguinhas, mexe. Uhum. E às vezes aquilo ali é uma representação de uma coisa que não é necessariamente uma dessas doenças clássicas. Como é possível fazer assim esse diferencial? Acho que é importante a gente entender um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil. Então, vai ter a fase que a criança vai morder, está numa fase oral, vai ter a fase que a criança vai bater, vai empurrar, vai ter a fase que a criança vai questionar, vai bater o pé, vai enfrentar os pais, e não necessariamente ela vai desenvolver um transtorno desafiador, opositor, não necessariamente ela vai desenvolver, vamos dizer assim, uma depressão, uma ansiedade muito importante. Não. A gente, quando entende um pouquinho as fases, a gente consegue compreender a criança. E é muito comum no consultório justamente isso. Os pais dizem, eu não sabia, né, que era desse jeito. Então, acontece que quando eles se dão conta qual é a fase do desenvolvimento que os filhos estão, né, aí eles conseguem compreender melhor. E a criança, quando é compreendida, esse sintoma ele vai se diluindo, né? Então, só o fato dos pais compreenderem e ter uma postura diferente, né, relacionada ao entendimento desse processo das fases de desenvolvimento, ele consegue ter uma educação, vamos dizer assim, mais tranquila, mais harmoniosa. Eu tenho, às vezes, uns conceitos que, às vezes, não são totalmente corretos. Mas eu sempre acho também que existe uma influência do meio. Total. Do meio em que, por exemplo, essa criança está presente, está em contato. Hoje em dia, se eu tivesse filho pequeno, eu me preocuparia muito porque o filho passa mais tempo com estranhos do que com os pais em casa. É um período bem maior mesmo. Então, se aquele momento que ele não está com os pais não for um bom momento de formação, o risco é muito grande. Que acontece hoje, a gente vê muito na adolescência isso. São crianças, adolescentes que chegam em casa com umas ideias esquisitas e diferentes da formação que ela teve em casa. Mas foi porque o pai e a mãe passou um tempinho dizendo aquilo e lá fora passaram um tempão dizendo outras e provando o contrário. Então, na sua experiência psicológica dessas coisas, você valoriza isso também? Claro, valorizo sim. Esse valor familiar, né? Tanto que a gente vê as patologias estão relacionadas a essa dificuldade de vínculo com os pais, com a família, com o cuidador. E essa formação que tem do filho fora de casa, escutar muita informação que às vezes é diferente em casa, isso às vezes cria na criança uma confusão, um conflito. Não, mas o que acontece? Na adolescência, já na pré-adolescência, acontece sintomas diferenciados, né, do desenvolvimento. Então, o adolescente é um ser gregário, então ele quer estar em um grupinho. O adolescente, ele tem os ídolos que ele admira. Hoje em dia, os youtubers, né? Toda criança quer ser youtuber. Então, é importante que a gente possa arraigar bem na criança os nossos valores familiares, nossos valores morais, e que o vínculo seja fortalecido. Né? Aí, às vezes, me perguntam, mas Marília, mas como é que eu faço isso? Né? Então, muitas vezes é importante, é o que eu digo, achar culpados é muito fácil. A gente precisa também olhar para esses pais com amor e com compaixão, que eles também tiveram as suas histórias e as suas dificuldades, as suas lacunas. Então, em muitos casos de sucesso, de progresso, de evolução dentro do consultório com criança, se dá quando eu consigo encaminhar e a mãe vai
Então, ela se dá conta de muito mais coisas quando ela está num processo interno dela. Muitas vezes ela se mistura com a criança e a criança fica também misturada porque ela já está numa fase mais avançada, que é uma fase de individuação e separação. Então, tudo isso vai, as nossas histórias vão tendendo a se repetir e a gente precisa quebrar esses ciclos. Muito bem. Vocês estão aqui no programa Saúde é Tudo, da TV União, com a doutora Marília Gurgel, que hoje nós estamos perguntando uma série de coisas a ela, coisas que às vezes a gente realmente não sabe, da psicologia infantil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo nesse primeiro bloco e voltaremos logo em seguida com mais algumas perguntas que vão ser necessárias a gente esclarecer para entender melhor esse ser pequenininho que um dia vai ser o adulto, que vai ser o dono do mundo. Voltaremos dentro de um minuto. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Começamos agora o segundo bloco do programa Saúde é Tudo e tem aqui algumas coisas que a gente gostaria de esclarecer. Quais são os dados atuais para os casos assim, de depressão infantil e TDAH? Pronto. TDAH, assim, eu peguei algumas informações, né, pesquisas um pouco mais antigas, recentes eu achei poucas. Mas a Organização Mundial de Saúde traz entre 2% a 5% da população mundial, é muita coisa. E depressão 1 a 3%, que eu acho que hoje em dia é mais. Por quê? Porque é difícil o diagnóstico, né? Às vezes, essa criança é só chorona, essa criança é só tímida. Então, o diagnóstico na infância é muito difícil, mas ele existe. E você veja bem, no adulto mesmo, em medicina, você... quando tem uma doença, está suspeitando de uma pneumonia, de uma tuberculose, você faz um raio-x. Mas na psicologia, na psiquiatria é diferente. Você tem que raciocinar e dizer, esse paciente está com depressão ou tristeza. No adulto, que ele diz a você uma relação grande de coisas que ele está sentindo. E uma criança, então, como você falou, não é fácil. Né? Isso, a gente precisa estar observando. Se a criança é mais pequenininha, né? Então ela está se queixando muito, dor de cabeça, vamos olhar. É muita dor de barriga, não tem interesse de ir para a escola, né? Não quer ir para a escola, a gente já fica... Ou está muito triste, muito chorosa. O que é que vai determinar, né, uma preocupação maior? A durabilidade. Então, se passa mais de 1 mês, 2, e a criança continua com esse sintoma, a gente precisa investigar. Precisa ir no psiquiatra infantil, quebrar esse tabu de que psiquiatra é um médico para loucos ou isso ou aquilo outro. A gente precisa ter o esclarecimento, né, para poder atuar e regredir um pouco, né, esse índice que tem aumentado tanto. Você tem no consultório alguns testes, né, que lhe ajudam. Esses testes se aplicam só nas crianças ou também nos pais?
no caso da psicoterapia infantil, só nas crianças. Mas no retorno com os pais ou na entrevista com os pais, você consegue perceber muitas coisas, muitas lacunas. E aí eu acho que o nosso papel também é de acolher esses pais, né, que precisam desse suporte. Às vezes são coisas que a gente pensa, meu Deus, mas isso é tão básico, mas na história dele não foi. Então a gente precisa acolher esses pais, ajudar mesmo, ser didático muitas vezes, para que as coisas possam estar funcionando. Então a culpa será sempre dos pais? Pois é justamente isso que eu digo. Achar culpados é muito fácil, mas eu não diria que a culpa é sempre dos pais. Eu não diria que a gente tinha que falar em culpa. A gente tinha que sim se responsabilizar enquanto pais e perceber e poder reverter, né? E assim, porque tem várias formações dentro de uma dinâmica familiar. Cada família é um universo. Então, às vezes o pai é muito estressado, ou passa o dia fora, ou viaja. Acontece muito, o pai trabalha embarcado. Aí a criança fica sozinha com a mãe. Aí a mãe pega a criança e bota para dormir com ela. Porque já tem uma lacuna de uma carência dela e a criança fica misturada. Qual é o meu lugar? Então, são exemplos, esse é um exemplo pequeno, mas são vastos os exemplos, onde a interferência do emocional do pai ou da mãe interfere, ou do cuidador, nesse processo de desenvolvimento da criança em termos de um desenvolvimento emocional mais saudável. Eu passei por várias fases, né, da minha vida em que houve uma mudança na constituição familiar. Primeiro, a mãe ficava em casa. Isso. Cuidava da casa e dos filhos. Depois, a mãe começou a também concorrer e ter que trabalhar e passar o dia fora. Então, a criança começou a ter outras companhias de acompanhamento, que é a cuidadora, ou de uma avó, ou de uma tia, ou de um irmão mais velho. Como você analisa essa evolução e esse desenvolvimento? O que pode ser bom e o que pode ser ruim para essa criança? Eu acho que a evolução faz parte, né? Assim, a gente precisa achar maneiras adequadas para que a criança, dentro dessa primeira fase do desenvolvimento, ela possa ter as condições necessárias para desenvolver uma saúde mental. Então, no caso, eu acho que a gente poderia pensar numa licença maternidade maior, né? Respeitar um pouco esse tempo tão precioso, que é esse tempo da formação do ser, né? Ele está até 1 ano e meio, poderia ser o tempo de licença maternidade. Eu acho que se fosse conhecido a importância desses 1 ano e meio, eu acho que talvez a gente poderia pensar melhor em termos de um futuro mais saudável, em termos de funcionamento emocional. E quanto à qualidade, assim, você lida muito com essas coisas e deve saber. Os cuidadores, eles têm muitos que são capazes e outros não. É um risco. É um risco. É um risco. O que você poderia informar? É um risco, porque o que acontece? Trabalhei um tempo em creche. Então, quando eu cheguei na verdade é uma escolinha, né, que tem berçário. E quando eu cheguei lá, a gente precisou olhar quem são esses cuidadores. Porque tem crianças que chegam lá com 4 meses de vida, 7 da manhã e vai para casa 8 da noite. Então, assim, é muito tempo, né, eu acho, fora. Não, respeito cada estilo de vida de cada um, mas eu acho que a gente precisa se voltar para esses primeiros anos de vida com um olhar mais atento. Porque aí é onde está o começo de todas as patologias lá na frente, na vida adulta. Então, um cuidador que é desatento e a criança fica num estado de vulnerabilidade, né, a eventos, sei lá, uma pancada ou uma queda ou alguém que chega, ela precisa se sentir protegida, acolhida, né? O que o Winnicott falava, o ambiente precisa dar um hold para a criança, né? Dar uma sustentação em termos de afetividade e em termos de cuidado, né? E esse cuidado não é só o cuidado de higiene, é um cuidado do vínculo.
E aí, se a gente está numa escola e esse professor, esse cuidador é demitido, sai, já vem as rupturas. Né? Então, é importante que a gente mantenha o mesmo cuidador, porém, eu considero importante que, se precisar de um berçário, deixe um período só, não deixe o integral, né? Não nessa fase, não aconselho. E é justamente isso, mas Marília, eu nem estou em casa, então é melhor ficar na escola. Ok, mas em casa está o cheiro dos pais, está o ambiente conhecido para a criança, um ambiente onde ela se sente protegida. Então, vai ter uma representação da família para ela, no ambiente, entende? A gente, depois de adulto e de já ter os filhos grandes, a gente pensa muito pouco nisso. É interessante que nós estamos falando aqui, hoje a doutora Marília Gugel, que é psicóloga clínica, está alertando para um fato assim importante sobre tudo isso, né? Que nós temos que valorizar realmente essa convivência que o filho tem que ter com os pais e com a casa, ou seja, com os familiares. E que cada dia mais isso vai ficar menos. E você veja bem que, sem eu pensar em nada disso, no começo eu me queixei ainda dos pequenos momentos que a criança está em casa, ela está distraída com os brinquedos eletrônicos, né? Então, os efeitos eu acho que mais na frente ainda vão ser um pouquinho mais complicados. E aí eu sugiro assim para os pais. Por exemplo, mas Marília, como é que eu faço para interagir? São coisas tão simples, né? Compre um jogo de tabuleiro, né? Jogue, e os pais mesmo se divertem, né? Fortalece esse vínculo, e sem estar plugado com nada, né? Então, você despluga e se conecta, mas você se conecta com o outro, no olhar do outro, na necessidade do outro, no conhecimento do outro, né? Às vezes um coleguinha conhece muito mais a criança do que os próprios pais, nessa dinâmica tão acelerada de vida que a gente tem presenciado. Agora, a gente tem que prestar atenção, como a doutora Marília falou aqui há pouco, que existe uma necessidade assim, muito importante da gente cada dia mais pensar em formas de prevenção. Então, a prevenção em todos os setores da saúde tem uma importância muito maior do que as formas de tratamentos conhecidas. Então, a prevenção é uma coisa que nós vamos conversar alguma coisa daqui a pouco, como nós poderíamos fazer essa prevenção. Então, eu sei que tem crianças que nascem realmente já com alguma necessidade básica de tratamento. Elas já nascem com alguma falha nesse desenvolvimento, nessa maturação, que não acompanha uma criança normal. Então, muitas vezes chega no consultório, a mãe com 2 filhos, com pequena diferença de idade, e às vezes a criança mais nova está mais desenvolvida psiquicamente do que a outra, que tem mais idade. Então, se nós notamos esse problema numa casa, numas crianças que estão juntas, é importante se fazer alguma coisa que eu não sei bem, se existe uma condição de se fazer, nesse caso, doutora Marília, uma prevenção. Então, se existe algum método, alguma coisa. Existe uma fórmula mágica, né? Um ambiente perfeito. O Winnicott até trazia, né, que o cuidador, a mãe, ele precisa ser suficientemente bom. Né? Não é uma mãe ou um pai perfeito. Porque vai ter momentos que o pai ou a mãe vai estar ocupado e não vai dar aquela atenção à criança. E também é importante, né, ela entender o tempo que as coisas podem ir acontecendo. Prevenção é muito simples. A gente precisa trabalhar as nossas crianças no sentido de ter um contato com ela, conhecer melhor, interagir com ela. Isso traz um nível de prevenção absurdo e que as pessoas talvez não tenham esse conhecimento dessas fases iniciais da vida. Então, em termos de prevenção, a gente precisa trabalhar contato, vínculo. Eu queria saber também a coisa. A gente fala muito em tratamento. Uhum. Eu pessoalmente, acho tão difícil tratar uma criança que tem um distúrbio desse tipo. Não é tão simples.
Porque quando a gente está tratando em medicina doenças, a gente tem a parte de raciocínio, exames, condutas e a medicação. Tratamento nesses casos é mais orientação, é mais ludoterapia ou também tem medicação? Então, vão ter crianças que por uma questão psicobiológica, biológica, vão precisar sim, em algum momento, de uma medicação, até para que ela possa conseguir se desenvolver melhor, ter uma concentração melhor. Enfim, né, esse processo de ensino-aprendizagem é muito importante. Porém, é mais comum a gente perceber que existem questões. Eu trago a questão do problema de aprendizagem, porque é o mais comum e é o que os pais mais se preocupam. Então, existem causas por trás também dessa dificuldade de aprendizagem, né? Então, muitas vezes, o desinteresse pelo conhecimento, né? O desinteresse pela interação, como já falei, traz nela um desinteresse total pela vida. Então, o desinteresse pela escola, pelo processo de ensino, pela aprendizagem, muitas vezes tem por trás um processo depressivo. Às vezes, sim, tem um transtorno de hiperatividade, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente precisa investigar, né? Então, a gente faz uma avaliação multidisciplinar. Quem pode nos ajudar? O neuropsicólogo, o fonoaudiólogo, o próprio médico neurologista, né? Psiquiatra infantil. E eu procuro sempre dialogar com todos eles, escutar todos eles e a gente ter essa troca. Eu consigo ter uma equipe, né, a qual eu trabalho já há um tempo, que na verdade a gente trabalha independente, mas a gente sempre tem essa relação de troca e tem sido muito rico, é muito importante. E sempre eu acho que a gente precisa ter um olhar humano, porque o humano é suscetível à falha. E os pais precisam desse acolhimento e entender, porque são muitas transformações no mundo moderno. Então, são coisas que vão, quando você vê uma coisa já é antiquado. E as coisas vão evoluindo numa velocidade gigante. Então, os próprios pais que viveram numa fase diferente de vida também acabam que se perdem, né, em acompanhar esse tempo tão rápido. Muito bem. Nós vamos fazer o segundo break no nosso programa, para no terceiro e último bloco a gente falar mais dessa sua equipe, da sua maneira de trabalhar e mais algumas coisas. Voltaremos dentro de um minuto. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. No terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. Hoje nós estamos conversando
com a psicóloga clínica e terapeuta somática, doutora Marília Gugel. Então, doutora Marília, tem uma coisa que é sempre curiosidade da gente que está entrevistando e das pessoas que estão assistindo. Por que você escolheu ser psicóloga clínica, ser terapeuta somática de infantil, do público infantil? Sempre tem um motivo. Sempre tem, é verdade. Nada é por acaso. Eu acredito que ninguém faz psicologia do nada, né? A gente sempre tem uma história por trás. E talvez o que me motivou muito foi um processo que eu passei na minha pré-adolescência. Né? Minha mãe foi fazer mestrado no Rio de Janeiro, o meu pai não conseguiu a transferência do trabalho, então metade da família foi para o Rio, eu fui, metade ficou e foi um processo muito difícil, né? Justamente num processo de transição. E aí eu me pensei depois, né? À medida que eu fui crescendo, amadurecendo, eu me pensei, se tivesse um psicólogo escolar atento, né, aos sintomas que eu estava manifestando, inclusive eu mesma acreditei que eu tinha algum problema de aprendizagem, mas isso era por situações difíceis, né, processos de separação. Apesar deles não estarem separados, matrimonialmente falando, mas tinha essa separação de um estado distante do outro, né? E aí eu ficava indo e voltando, até que, graças a Deus, terminaram esses 3 anos e a família voltou a se unir novamente. Mas, assim, como eu não tinha um amadurecimento daqueles processos, e justo na pré-adolescência, onde a gente já está passando por muitas transformações e mudanças, acaba que a criança ela se perde, né? Então é importante que a gente possa ter um olhar atento. Inclusive, eu queria falar de um grupinho terapêutico que eu estou montando. Eu já tenho um grupo, estou para fechar outro, e é justamente com esse público, né? Não é uma psicoterapia de grupo, mas é um grupo terapêutico, onde é uma fase muito sensível, né? É como eu falei, é a fase onde a criança ela começa a entender o mundo tal como ele é, e muitas vezes ela constrói pseudo-valores, né? Às vezes ela confunde cooperação com competição, às vezes ela confunde vaidade com autoestima. Então, a gente precisa estar junto a elas para refletir com elas sobre essas demandas da atualidade, né? Acho que a gente vive também num momento de muito narcisismo e de muita superficialidade, né? Então, a criança ela fica querendo alcançar, atingir uma perfeição que não existe, né? A gente vê lá Instagram, Facebook, todo mundo feliz, todo mundo rico, maravilhoso, mas e aí? O que é que acontece por trás? Né? Como é que eu estou por trás? Então, a gente precisa olhar. Isso é importante. Então, esse foi o motivo, né, que você falou. Sim. E que isso amadureceu, né? Porque você foi definir isso muito tempo depois, Isso. mas em alguma fase da vida a gente toma uma decisão. Isso. Né? Então, hoje em dia, talvez, por isso você está pensando em formar esses grupos, sim. essas coisas, porque ela tem finalidades iguais e que você, na época, sentiu Isso. E a que falta. são conhecidos para mim, né? Então, eu acho que é até mais fácil interpretar e poder ajudar por saber o que ocorre naquela fase que me marcou e que pode estar marcando tantas outras crianças. Aí eu pergunto, qual é a proposta desse seu grupo terapeuta? Pronto. O que ocorre nessa fase muito frequente? Bullying, a gente sabe que tem acontecido bastante. As crianças nessa fase são muito suscetíveis ao que o outro acha, né, ao julgamento das pessoas, e acaba que se distanciam, começa a formar os grupos, né, as meninas são as BFFs, as Best Friends Forever, os meninos acabam que são os nerds, outros são os que gostam de futebol, e eles não interagem. E muitas vezes, por segregar, cada um tem um perfil, eles deixam de partilhar momentos tão importantes da vida, né? De conhecer melhor o outro lado de cada um. Então, a proposta
do grupo é justamente, junto com as crianças, refletir essa questão do social, do contato, dos valores morais, né? Que hoje em dia a gente tem visto muitos valores, muitas coisas que talvez lá atrás a gente não tinha e a gente precisa falar e discutir. Porque o adolescente, o pré-adolescente já está na constante transformação. Mas ele talvez não entende muito bem o que está acontecendo com ele, né? A nível de desenvolvimento emocional mesmo. E aí eu acho que é importante, é um espaço de compartilhamento, de reflexão, lúdico, onde a gente pode trabalhar essas questões que muitas vezes permeiam ali os grupinhos lá visíveis na escola, né? Então, eu acho que, por exemplo, na parte de oftalmologia, existe muita criança que, por usar um óculos, quando chega na sala, ela 4 olhos. passa, então começa algumas coisas que fazem com que aquela criança mude. Isso. Ela muda a conduta, às vezes não quer mais usar a correção visual, que é importantíssimo, por conta daquele fato. Isso. Então, existe uma série de coisas nos colégios, de uma maneira geral. Esse é um que eu conheço. Existem outros, como você falou aí. Eu pergunto, existe algum colégio, ou alguns colégios, que tem dentro dele esse grupo que trata dessas coisas, que cuida dessas crianças, que pode ajudá-las? Um trabalho assim, como esse que você fala, de cuidar para que não aconteça isso. Um departamento à parte. Sim. Tem, hoje em dia toda escola tem psicólogo, mas muitos psicólogos são, vamos dizer assim, escolares, são atribuídos de tantas outras ocupações que não tem o tempo de poder ir lá e conhecer as crianças. Às vezes é um psicólogo para 2 segmentos. Então, acaba que é impraticável você conhecer e perceber algumas disfunções ou alguns sintomas que chamem a atenção. Mas existe sim, existem escolas que são comprometidas também, até porque a formação não é só cognitiva, é uma formação do ser, né, que a gente precisa colocar mais em prática isso, né? Como o senhor estava trazendo, né, hoje em dia as pessoas não se importam tanto com as outras. Isso fala dessa fragilidade dos vínculos, né? Então, cai uma pessoa do seu lado, às vezes um passa, aí o outro não, vai, se preocupa. Mas é comum, a gente tem visto mais comum a indiferença, né? E para mim isso é patológico. Então é importante tudo isso, a gente ter falado aqui, porque muitas pessoas podem se incomodar com isso ou despertar neles alguma coisa. Porque se você já é um pai que tem seus filhos já muito grandes, mas você poderá ter netos, poderá ter filhos seus que estão pensando em ter filhos também, e você pensar nesse fato. Porque não adianta nada você ter uma boa situação financeira ou um bom emprego e ter em casa um filho doente. Porque no futuro ele será, no mínimo, uma pessoa infeliz, quando não marginal. Então eu dou muito valor a essa formação inicial. Tanto que foi o convite que eu fiz à sua pessoa, foi porque notei o seu assim, empreendimento em relação ao que você faz, o gosto e o prazer que sente. E eu gostaria que, como está perto de terminar o programa, você nos dissesse aonde você pode ser encontrada, quando é seu consultório, qual é o seu tipo de trabalho, que a gente possa depois encaminhar os pacientes que necessitarem. Tá bom. Agradeço, né, essa confiança. E eu trabalho ali no Centro Empresarial Oliveira, número é 275, e fica em Lagoa Nova. O telefone para contato é o 99986-6822. Repetir o telefone. 99986-6822. Muito bem. Então, nós estamos aqui terminando o programa Saúde é Tudo, que hoje focalizou na doutora Marília o trabalho psicológico e a descoberta de anomalias psicológicas na infância. E eu gostaria de deixar assim a palavra, alguma coisa final que você gostaria de falar, de dizer sobre alguma coisa que sirva para as pessoas
Então, como eu repeti várias vezes aqui, mas não me canso de repetir. Então, a gente precisa olhar uns para os outros. A gente precisa se colocar mais no lugar do outro, principalmente com os nossos filhos. Se a gente quer um futuro melhor, a gente precisa cuidar das relações, né? Então, assim, a gente vê tantas coisas difíceis, né? Corrupção, ganância pelo ter, e a gente tem visto cada vez menos uma formação voltada para o ser, com valores morais, com valores de respeito ao próximo. É isso que eu quero trazer, é um valor de eu poder olhar e enxergar, e não olhar por olhar. Então, a mensagem é: vamos desplugar e vamos se conectar. Marília, outra coisa também que às vezes eu falo aqui, porque são dois mundos completamente diferentes. A gente encontra soluções, temos dados, temos projetos para resolver uma série de coisas dessas, mas existe uma diferença muito grande entre você fazer esse seu trabalho num grupo e não conseguir fazer em outro. Estou fazendo essa questão porque nós sabemos que existe o paciente que frequenta, por exemplo, um colégio particular, onde tem quase boas condições de se descobrir e orientar. E existe aquele paciente ou aquela criança que trabalha numa escola pública e que deve ter uma certa deficiência nesse ponto, né? Com certeza, com certeza. Até pela própria precariedade, acaba que os pais precisam fazer tantas coisas, já é uma situação de estresse constante. Então, por si só, o próprio ambiente familiar muito provavelmente favorece esses sintomas, sim. Então, nós hoje falamos aqui com a doutora Marília, que é psicóloga, sobre vários problemas que acontecem num outro departamento, na parte do começo da nossa vida. Todos os começos são muito importantes, em qualquer setor de saúde. Eu conheço bem o de oftalmologia, que graças a Deus inventaram agora um teste do olhinho, que é obrigado. Graças a isso, tem diminuído muito o número de determinados tipos de cegueira. Na parte psicológica, também. Se você identificar cedo uma alteração psicológica na sua criança, ele não será uma pessoa infeliz ou um marginal futuramente. Muito obrigado pela presença. Eu quem muito agradeço. Obrigado, doutora. Obrigada. E até o próximo programa. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom,